Uma empregada de mesa encontrou um rapaz ferido num beco, segurando um anel com um número gravado no interior. Ela ligou sem pensar duas vezes. O que ela não sabia era que a voz do outro lado da linha pertencia a um rei vampiro. E o rapaz que ela salvou era o seu único filho. A chuva caía torrencialmente, transformando o pavimento rachado num espelho de letreiros de neon e luzes da rua. Mara apertou o casaco fino, amaldiçoando-se por ter escolhido o atalho pelo beco. Os pés doíam-lhe por causa do turno duplo e tinha exatamente US$ 32 em gorjetas no bolso, o que não era suficiente para pagar o aluguer deste mês. O beco cheirava a cartão molhado e a algo metálico que ela não queria identificar. Estava a meio do caminho quando o viu. Um menino, talvez com 10 anos, encolhido contra a parede de tijolos como uma boneca abandonada. Ei! A voz de Mara ecoou nas paredes. Ela correu para a frente, esquecendo o cansaço. Miúdo, estás bem? O menino não se mexeu. Ao aproximar-se, ela prendeu a respiração. As roupas dele estavam estranhas. Um colete de veludo com botões de prata verdadeiros, calças que pareciam feitas à mão, como algo de um drama de época. Mas o tecido estava encharcado, colado ao corpo pequeno. Mara ajoelhou-se ao lado dele, ignorando as poças que encharcavam as suas calças de ganga. Consegues ouvir-me? Ela pressionou 2 dedos contra o pescoço dele, procurando o pulso. Nada. O seu coração batia forte enquanto tentava sentir o pulso dele no pulso. Ainda nada. Mas ele estava quente, quente demais para alguém deitado na chuva. E a pele dele era incrivelmente pálida, quase translúcida na luz fraca. Vamos, vamos, murmurou ela, inclinando a cabeça dele para trás para verificar as vias respiratórias. Foi então que reparou na mão dele. Dedos pequenos apertavam algo com força. Ela abriu-os gentilmente. Um anel. Ouro pesado com um brasão intrincado gravado no topo. Uma coroa perfurada por espinhos rodeando uma única gota do que poderia ser um rubi. Os detalhes eram extraordinários. O tipo de habilidade artesanal que se vê em museus. Ela virou o anel e seu coração parou. Havia números gravados dentro da aliança. Um número de telefone. Mara olhou para o menino inconsciente, depois para o anel, e em seguida de volta para o menino. Todos os seus instintos gritavam: isto está errado, roupas erradas, situação errada, tudo errado. Ela deveria ligar para o 112. É isso que as pessoas normais fazem. Mas algo no anel parecia deliberado, como se estivesse destinado a ser encontrado. O seu telemóvel já estava na sua mão. Antes que pudesse reconsiderar, ela discou. Um toque, 2 toques. Fale. A voz que atendeu não foi uma saudação. Foi uma ordem, profunda, suave, com um sotaque que ela não conseguia identificar. Britânico, do leste europeu. Isso fez os pelos dos seus braços se arrepiarem. A voz de Mara falhou. Ela limpou a garganta. Encontrei um menino. Ele está inconsciente num beco na Quinta Rua, perto do antigo teatro. Ele não tem pulso, mas está quente. E ele está segurando este anel com este número. Descreva-o. A voz cortou a sua tagarelice como uma lâmina. Talvez 10 anos, muito pálido, cabelo escuro, vestindo roupas estranhas e elegantes. De que cor são os olhos dele? Não sei. Estão fechados. Ele está inconsciente. Abra-os. A ordem naquela voz não deixava margem para discussão. As mãos de Mara tremiam enquanto ela levantava suavemente uma das pálpebras do menino. Ela engasgou-se. A íris dele era da cor de âmbar, mas dentro dela pequenos reflexos dourados pareciam mover-se como brasas num fogo moribundo. Dourado, ela sussurrou com reflexos dourados que se movem. O silêncio do outro lado da linha se prolongou tanto que ela pensou que a ligação tivesse caído. Seu nome não era uma pergunta. Mara. Mara Shum. Olha, esse garoto precisa de um hospital. Fique exatamente onde está. Não deixe ninguém se aproximar dele. Não ligue para mais ninguém. Estamos a caminho. Espere, quem está a caminho? A linha caiu. Mara olhou para o telefone, sua mente a mil. Nós. Quem era nós? Ela deveria ligar para a polícia mesmo assim, mas havia algo naquela voz que era absolutamente certo. Quase desesperado, embora fosse envolto em aço. Ela olhou para o menino. Ele parecia ainda mais pálido agora, se é que isso era possível. Por impulso, ela tirou o casaco e colocou-o sobre ele, depois sentou-se contra a parede ao lado dele, mantendo-o vigiado.
3 minutos se passaram. Então ela os ouviu, sem sirenes, sem pneus a guinchar, apenas o ronronar silencioso de motores caros. 2 carros pretos deslizaram para o beco, elegantes e predatórios. Não deviam caber. O beco era demasiado estreito, mas eles moviam-se com uma precisão impossível, parando a poucos metros de onde ela estava. As portas abriram-se em perfeita sincronia. As figuras que emergiram usavam casacos compridos que brilhavam como óleo na chuva. Eram 5, movendo-se com uma graciosidade que fazia as amigas bailarinas de Mara parecerem desajeitadas. Não usavam uniformes, mas algo na maneira como se moviam gritava militar. O mais alto aproximou-se primeiro. Nas sombras do seu capuz, ela vislumbrou maçãs do rosto salientes e olhos que refletiam a luz de forma estranha. Brilhavam demais, como os de um gato. Você chamou o rei, disse ele com voz respeitosa, mas cautelosa, enquanto se ajoelhava ao lado do menino. As suas mãos moviam-se sobre a criança com eficiência experiente, verificando os sinais vitais, examinando o anel ainda apertado na palma da mão de Mara. Afaste-se, por favor. Ele vai ficar bem? Mara não se mexeu. O que há de errado com ele? A cabeça do homem virou-se rapidamente para ela, e por um segundo ela viu claramente os seus olhos. Eram prateados, prateados metálicos de verdade. Você encontrou o príncipe Adrien vivo. Isso é tudo o que importa. Ele gesticulou, e os outros 2 avançaram com uma maca que mais parecia uma cápsula médica, toda acolchoada e com cintos de segurança. Mas contactou diretamente o rei. Ele vai querer falar consigo, príncipe. A palavra saiu como um guincho. Príncipe de quê? O homem levantou-se e Mara percebeu de repente como ele era alto, facilmente mais de 1,95 m. Não sou eu que devo responder a essa pergunta. Mas você salvou a vida do herdeiro esta noite. Os seus olhos prateados a estudaram com uma intensidade que a fez querer recuar. Se isso é uma bênção ou uma maldição para você, ainda está para ser visto. Eles levantaram o menino Adrien com uma gentileza extraordinária, prendendo-o na cápsula. Uma das figuras produziu um tablet, tirando fotos rápidas do local exato onde ele estava deitado. A parede, as poças, tudo. Espere, Mara chamou quando eles começaram a voltar para os carros. É isso, vocês vão levá-lo assim? E os pais dele? E quanto a eles? O homem alto parou na porta do carro, voltando-se para ela. A luz do interior do veículo. Ela podia ver o rosto dele claramente agora. Bonito e terrível ao mesmo tempo. Perfeito demais para ser humano. Senhorita June, vá para casa. Tranque as portas. Alguém entrará em contato consigo dentro de 24 horas. Ele parou e algo quase como simpatia cruzou suas feições. E pelo que vale a pena, obrigado. Adrien é precioso para muitos. Você fez uma coisa corajosa esta noite. Então eles se foram. Os carros saíram do beco tão silenciosamente quanto chegaram, deixando Mara sozinha na chuva com sua jaqueta encharcada e os 38 olhos em gorjetas, e a certeza absoluta de que sua vida nunca mais seria a mesma. Mara não dormiu. Sentou-se no sofá irregular, olhando para o telemóvel, esperando que tocasse. As suas roupas molhadas deixaram uma mancha úmida nas almofadas, mas ela não se importava. Príncipe Adrien. O nome rolava em sua mente como uma bola de gude num pote vazio. Príncipe de quê? E aqueles olhos, olhos prateados que refletiam a luz como os dos animais. A maneira como se moviam, silenciosos e sincronizados. Ela pesquisou o príncipe Adrien 17 vezes no Google. Nada correspondia. Nenhum relatório de criança desaparecida. Nenhuma família real com esse nome. Às 4h47 da manhã, alguém bateu à sua porta. 3 batidas precisas. Não era o bater forte da polícia, nem o toque tímido de um vizinho. Era algo entre os dois. A mão de Mara tremia enquanto ela se aproximava do olho mágico. Uma mulher estava no corredor, incrivelmente bonita, vestindo um terno preto feito sob medida. A sua pele era escura e impecável, e os seus olhos, mesmo através do vidro distorcido, pareciam brilhar levemente. Menina June, falamos ao telefone. Estou aqui para a acompanhar. Mara não tinha aberto a porta. A mulher não deveria saber que ela estava a espreitar. Acompanhar-me para onde? A voz de Mara falhou. O rei deseja falar consigo sobre Adrien. Uma pausa. Por favor, o rapaz está a pedir por si. Isso foi o suficiente. Mara abriu a porta. O sorriso da mulher era educado, mas não revelava nada.
Não traga nada. Você voltará antes do amanhecer. A viagem de carro durou 40 minutos, serpenteando por partes da cidade que Mara mal reconhecia. Pararam na antiga Catedral dos Santos, aquela que estava em reforma há uma década. A mulher levou-a até a parte de trás, para uma entrada de serviço que parecia enferrujada e trancada. Ela abriu-se ao seu toque. As escadas que desciam pareciam intermináveis. Luzes de emergência piscavam em intervalos, lançando tudo num amarelo doentio. Mara contou 73 degraus antes de chegarem a uma porta feita de algo que parecia mármore preto. A mulher colocou a palma da mão contra ela. A porta abriu-se silenciosamente para dentro. Mara prendeu a respiração. A câmara além era vasta, com tetos abobadados que desapareciam na escuridão. Lustres pendiam como cachoeiras congeladas de cristal, lançando uma luz branca fria sobre móveis que pertenciam a um palácio. Tapeçarias mais antigas do que a própria cidade revestiam as paredes. E em todos os lugares, pessoas em roupas elegantes a observavam com olhos que refletiam a luz de forma estranha. Por ali, elas caminharam por uma série de escadas. Mara ouviu sussurros e idiomas que não reconhecia. Os seus tênis rangiam no chão polido. No fundo, numa plataforma elevada, estava sentado um homem numa cadeira que não era bem um trono, mas que inspirava o mesmo respeito. Lucien. Ela soube imediatamente que era ele. A voz ao telefone tornada carne. Ele era alto, mesmo sentado, com cabelo escuro penteado para trás e um rosto que parecia esculpido em mármore pálido. O seu fato era impecável, azul escuro, que parecia absorver a luz. Mas foram os seus olhos que a paralisaram no lugar, azuis como o gelo, antigos e fixos nela, com uma intensidade que a fez sentir-se transparente. Menina Chun, a sua voz ressoou pela sala como um trovão distante. Aproxime-se. Os pés de Mara moveram-se antes que o seu cérebro acompanhasse. Ela subiu os 3 degraus até a plataforma e parou, sem saber se devia fazer uma vênia, ou apertar a mão, ou... Encontrou o meu filho na quinta rua por volta das 23h43. Não é uma pergunta. Conte-me tudo, cada detalhe. Como ele estava, como estava posicionado, se falou. Ele não falou. Estava inconsciente, sem pulso, mas quente. Estava lá apenas ali, encostado na parede. As palavras de Mara saíram às pressas. As roupas dele eram elegantes, antiquadas. E o anel? Ele estava a segurar o seu anel com tanta força que tive de abrir os dedos dele. Tocaste no brasão? Só para virá-lo e ver o número. Por quê? A expressão de Lucien não mudou, mas algo brilhou naqueles olhos antigos. O brasão é encantado. Deveria queimar a pele humana ao contato, mas não tens marcas. Mara olhou para a palma da mão. Está perfeitamente bem. Não compreendo. Eu também não. Lucien levantou-se, descendo os degraus com graciosidade fluida. De perto, ela podia ver que ele era ainda mais alto do que pensava. Pelo menos 1,25 m. Ele circulou-a lentamente, estudando-a. Adrien desapareceu dos terrenos do castelo 3 horas antes de o encontrares. Ele foi levado. A substância no seu sangue era prata encantada, extinta há 2 séculos. Alguém a adquiriu especificamente para lhe fazer mal. Ele está bem? A pergunta saiu antes que Mara pudesse impedi-la. Pela primeira vez, algo suavizou a expressão de Lucien de forma quase imperceptível. Ele está a recuperar, mas tem perguntado por si, chamando o seu nome durante o sono. Nunca nos conhecemos antes desta noite. Não, senhorita Jen. Nunca. Então, como o meu filho sabe o seu nome? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Antes que Mara pudesse responder, uma comoção irrompeu de um corredor lateral. Uma pequena figura com uma camisa branca grande demais se soltou das mãos de uma enfermeira e correu pela sala. Mara Adrien se jogou sobre ela, envolvendo sua cintura com os braços pequenos. Mara instintivamente o segurou, observando os dois. O menino olhou para ela com aqueles olhos âmbar impossíveis e lágrimas escorriam por suas bochechas pálidas. Você voltou, ele sussurrou. Eu estava com tanto medo de que você não voltasse. O coração de Mara se apertou. Ela se ajoelhou ao nível dele. Ei, está tudo bem. Você está seguro agora. Adrienne enterrou o rosto no ombro dela e ela sentiu-o tremer. Por cima da cabeça dele, ela encontrou o olhar de Lucien. O rei vampiro olhou para o seu filho, agarrado a uma estranha humana.
E por um momento, Mara viu algo quase como medo cruzar as suas feições perfeitas. Adrian. A voz de Lucien estava mais suave agora. Precisas de descansar. Não. O aperto de Adrienne apertou-se. Ela salvou-me. Ela está segura. Eu sei que ela está segura. Mara percebeu a ênfase nessa palavra. Não. Não pense. Não sinta. Não. O maxilar de Lucien se contraiu. Senhorita Jun, parece que você se envolveu no nosso mundo, quer nós dois queiramos ou não. Ele acenou para a mulher que a trouxera. Prepare um quarto. Ela ficará aqui esta noite sob guarda para sua proteção. Espere, eu não concordei com alguém que tentou matar meu filho com uma arma que não deveria existir. Eles falharam por sua causa. Isso faz de si uma testemunha. Aqueles olhos azuis gelados a mantiveram no lugar. Ou uma cúmplice. Até eu determinar qual das duas coisas. Não vai a lado nenhum. Deixaram-na ir ao amanhecer. Mara entrou a cambalear no seu apartamento enquanto a luz pálida do sol se infiltrava pelas persianas. Exausta, mas demasiado agitada para dormir. Luciene interrogou-a por mais 2 horas. As mesmas perguntas, ângulos diferentes, observando o rosto dela em busca de qualquer sinal de engano. Ela contou-lhe tudo 3 vezes, até que as palavras perderam o sentido. Adrienne finalmente foi convencida a voltar para a cama, mas não antes de fazer-lhe prometer que voltaria. A maneira como ele olhou para ela, como se ela fosse a única coisa sólida num mundo em ruínas, assombrou-a mais do que os guardas prateados ou o palácio subterrâneo. Tomou banho, vestiu o uniforme do restaurante e apanhou o autocarro para o trabalho. Normal. Ela precisava de normalidade. O turno da manhã passou lentamente numa confusão de recargas de café e pedidos de pequeno almoço. Mara olhava constantemente para as janelas, meio à espera de ver aqueles carros pretos elegantes, mas não havia nada. Apenas pessoas normais a viver vidas normais, completamente inconscientes de que debaixo da sua cidade se escondia um mundo inteiro de quê? Vampiros. A palavra parecia ridícula só de pensar nela. Mas aqueles olhos, a maneira como se moviam, o palácio subterrâneo. O príncipe Adrian da mesa 6 precisa de mais café. Mara, a voz do seu gerente trouxe-a de volta à realidade. Ela pegou na cafeteira e fez a sua ronda. A mesa 6 estava ocupada por um homem com um capuz cinzento, o rosto escondido, a bebericar uma chávena de café preto que já estava frio há 1 hora. Ele estava ali desde que ela chegou. Mara aproximou-se. Aqueço-lhe isso. Ele olhou para cima e a mão dela congelou. Os olhos dele eram completamente normais, castanhos, cansados, humanos. Mas algo na forma como ele a observava fez-lhe arrepiar a pele. Não, obrigado. A voz dele era suave, educada. Na verdade, acho que já terminei, disse ele, levantando-se e deixando uma nota de $20 na mesa. Demasiado para um café, e por baixo, uma moeda de prata. O sangue de Mara gelou. Ela já tinha visto aquele metal antes, ouvido Lucien descrevê-lo. Prata encantada, extinta há 2 séculos. Quando ela olhou para cima, o homem tinha desaparecido. As suas mãos tremiam enquanto pegava na moeda. Estava quente, quase escaldante, com símbolos gravados na borda, que pareciam mudar quando ela não olhava diretamente para eles. No centro estava o mesmo brasão, uma coroa perfurada por espinhos. Ela guardou-a rapidamente no bolso, olhando em volta. 2 outros clientes estavam sentados na cafetaria, ambos absortos nos seus telemóveis. Através da janela, ela viu o homem de capuz cinzento do outro lado da rua, parado, observando. Então ele se virou e foi embora. O turno de Mara terminou às 3. Ela pegou um caminho diferente para casa, olhando por cima do ombro a cada poucos passos. As ruas pareciam estranhas, como cenários de teatro com atores escondidos nos bastidores. Na loja da esquina, ela comprou macarrão instantâneo e notou as mãos do balconista. Um ser humano normal. Ela nunca ficou tão aliviada ao ver alguém roer as unhas ou ter um polegar torto. O seu prédio parecia o mesmo de sempre. Tijolos gastos, grafites na porta, interfone quebrado. Ela subiu os 4 lances de escada com as chaves já na mão. Dentro, ela trancou a porta, colocou a fechadura e enfiou uma cadeira debaixo da maçaneta, como tinha visto nos filmes. Então, ela tirou a moeda de prata. À luz da janela, os símbolos pareciam mais nítidos. Não eram exatamente palavras, mas o significado fluía para a sua mente de qualquer maneira. Marcada,
Testemunhada, encontrada. O seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô. Era a voz da senhorita Chan Lucien, embora ela não tivesse dado o seu número a ele. Onde você está? Em casa. Como é que se manteve longe das janelas? Tranque todas as portas. O meu pessoal está a caminho. O quê? Por quê? Porque alguém deixou uma moeda de rastreamento no seu local de trabalho há 30 minutos. E todos os caçadores num raio de 80 quilômetros agora sabem exatamente onde encontrar a humana que salvou o Adrian. A voz dele estava tensa, controlando a fúria. Eles estão a vir atrás de si. A linha caiu. O coração de Mara batia forte. Ela afastou-se da janela, segurando a moeda com a mão trêmula. Foi então que ela percebeu o embaciamento do vidro. Condensação no interior da janela, mesmo não estando frio, e escrita no embaciamento uma palavra em letra elegante. Eles sabem. Um barulho vindo da escada de incêndio fez-lhe virar-se. Uma figura vestida com roupas escuras caiu na varanda dela, com o rosto escondido por uma máscara. Depois outra e outra. Mara correu para a porta, tentando abrir com uma cadeira. Atrás dela, o vidro se estilhaçou. O ar frio invadiu o quarto. Ela conseguiu abrir a porta no momento em que uma mão agarrou o seu ombro. Ela gritou, se contorcendo, e jogou a moeda de prata no rosto do seu agressor. A figura recuou com um sibilo e fumo subiu do local onde a moeda tocou a pele. Mara não esperou. Ela correu. O corredor ficou desfocado enquanto ela corria para as escadas. Atrás dela, passos. Passos demais. Ela subiu os degraus 3 de cada vez, quase caindo, segurando-se no corrimão. Segundo andar, primeiro andar. O átrio. A porta da frente do prédio explodiu para dentro. Mas não eram os caçadores. Olhos prateados brilhavam na escuridão, enquanto figuras em casacos pretos invadiam o local, movendo-se com a mesma graça predatória. O alto do beco, aquele que chamara Lucy e King, apontou para ela. Tirem-na daqui agora. Mãos fortes levantaram-na e então ela estava a mover-se mais rápido do que deveria ser possível. O mundo era um borrão de movimento e ar frio, e o som distante de luta atrás deles. Eles colocaram-na num carro que esperava. A porta bateu. Adrian sentou-se no banco de trás, pequeno e pálido em suas roupas grandes demais, olhos arregalados de medo. Eu disse ao pai que vocês não estavam seguros, sussurrou ele. Eu senti que eles estavam a chegar. Senti que estavam a caçá-los. O castelo erguia-se das montanhas como uma coroa de pedra e sombra. Mara pressionou o rosto contra a janela do carro, observando enquanto subiam estradas que não deveriam existir através de florestas densas e escuras demais para tão perto da cidade. Adrienne sentou-se ao lado dela, agora em silêncio, a sua mão pequena segurando a dela com uma força surpreendente. Os seus olhos âmbar acompanhavam cada sombra, cada movimento lá fora. A que distância estamos da cidade? Perguntou Mara. O motorista, com os olhos prateados refletindo no espelho retrovisor, não respondeu. 2 horas, disse Adrienne baixinho. Mas estamos a conduzir há 20 minutos. As estradas não são estradas normais. Mara decidiu que não queria entender isso. Os portões do castelo se abriram sem que ninguém os tocasse. Lá dentro, o pátio era enorme, iluminado por tochas que queimavam com chamas azuis demais para serem naturais. Figuras se moviam nas sombras, servos, guardas, outros que ela não conseguia identificar. Todos pararam para observá-la quando ela saiu do carro. Um humano no mundo deles. Por aqui, disse uma nova voz, nítida e feminina. Uma mulher com cabelo prateado e olhos violeta aproximou-se vestindo vestes que brilhavam como óleo na água. O rei convocou uma sessão de emergência. Você deve comparecer. Espere, eu preciso trocar de roupa. Ainda estou vestida assim. Não há tempo. O olhar da mulher passou pelo uniforme de empregada de mesa de Mara com um desdém mal disfarçado. A corte está reunida. Eles caminharam por corredores que pareciam mudar, portas aparecendo e desaparecendo na visão periférica. Adrian ficou perto, a mão ainda segurando a de Mara. Finalmente chegaram a enormes portas duplas esculpidas com cenas de batalhas e cerimônias. A porta se abriu. A câmara além roubou o fôlego de Mara. Era circular, cercada por galerias onde centenas de figuras estavam de pé a observar. No centro, uma mesa redonda feita de pedra preta, e ao redor dela estavam sentados 12 seres que irradiavam poder como o calor de uma fornalha.
Lucien estava à cabeceira, ainda vestindo aquele fato azul escuro, parecendo a morte esculpida em gelo. Tragam-na para a frente. O acompanhante de Mara empurrou-a em direção ao centro. Adrienne tentou segui-la, mas a mulher de cabelos prateados o segurou. Ele resistiu, com os olhos brilhando em ouro. Adrian, fique. A voz de Lucien estalou como um chicote. O menino congelou, com lágrimas nos olhos, mas obedeceu. Mara ficou sozinha no círculo, cercada por criaturas que tinham rostos humanos, mas eram tudo menos humanas. Ela podia sentir os olhos dela sobre si, predatórios e avaliadores. Membros da corte, Lucien começou, sua voz ecoando pela câmara sem esforço. Esta é Marishin, a humana que encontrou Adrian e entrou em contato diretamente comigo. A humana que tocou o brasão real sem se queimar. A humana que foi marcada por caçadores com prata extinta. Murmúrios ecoaram pelas galerias. Um homem à mesa levantou-se de ombros largos, com uma cicatriz dividindo seu rosto e olhos como cobre derretido. Um humano no castelo é proibido. Lucien, mesmo para si. General Thor. O tom de Lucien era gelado. O meu filho foi envenenado com prata encantada e deixado para morrer num beco humano. Alguém no nosso mundo colaborou com os caçadores até eu saber que este humano fica sob a minha proteção. Ela é uma testemunha ou uma espiã. Uma mulher com cabelo loiro branco inclinou-se para a frente, o seu sorriso mostrando demasiados dentes. Que conveniente que ela o tenha encontrado. Que conveniente que o brasão não a queimou. Talvez ela tenha sido marcada pelos caçadores durante anos, preparada exatamente para este momento. Lady Vex levanta um ponto válido. Outro membro do conselho, de aparência antiga e pele fina como papel. A rapariga cheira a fraqueza humana. Ela pode estar comprometida sem sequer saber. As mãos de Mara cerraram-se em punhos. Estou aqui e não estou comprometida, nem preparada, nem qualquer outra coisa que queiram acusar-me. Encontrei uma criança a morrer num beco e ajudei-a. É isso. O silêncio que se seguiu era sufocante. Então, Lady Vex riu de forma aguda e cruel. Ela fala, que encantador. Chega. A voz de Lucien baixou para um silêncio mortal. Adrienne mostrou um apego sem precedentes a este humano. Quando os caçadores atacaram o apartamento dela, ele atravessou a cidade através de proteções que deveriam ter bloqueado tal conexão. Ele alertou-nos antes que os nossos próprios batedores detectassem a ameaça. Isso causou agitação. Os membros do conselho trocaram olhares. A expressão do general Thorne escureceu. Uma ligação psíquica entre o ar e um humano. Isso é impossível, a menos que ele não tenha terminado. Mas a implicação pairava pesadamente no ar. O quê? Mara exigiu. A menos que o quê? O antigo membro do conselho falou com uma voz parecida com folhas secas. A menos que vocês partilhem o mesmo sangue. A menos que seja a sua família. Mas isso significaria, ele virou-se para Lucien. Onde está a mãe de Adrienne? Você nunca nos contou o que aconteceu com ela. O rosto de Lucien parecia esculpido em pedra. Isso não é relevante. É extremamente relevante. Lady Vex levantou-se, sua voz aguda. Se este humano está de alguma forma ligado à mãe de Adrienne, se há uma linhagem de que não fomos informados. A mãe de Adrienne está morta. As palavras de Lucien cortaram o caos crescente. Ela morreu há 10 anos. Não há ligação. Mas Mara viu por um segundo. O lampejo de dúvida em seus olhos. A voz de Adrienne ressoou de onde ele estava com a sua escolta. Ela faz-me sentir em casa. Como os sonhos que tenho de alguém a cantar para mim quando era pequena. Como segurança. A sua voz falhou. Por que é que ninguém acredita em mim? A corte explodiu em discussões. Acusações voaram. O general Thorne exigiu que Mara fosse presa por questionar. Lady Vex sugeriu executá-la para cortar qualquer ligação antinatural que existisse. Outros debateram as implicações de uma ligação entre humanos e vampiros. Durante tudo isso, Lucien permaneceu em silêncio, seus olhos azuis gelados fixos em Mara. Finalmente ele levantou uma mão. O silêncio caiu instantaneamente. Mara Shin permanecerá no castelo como acompanhante de Adrienne, sob guarda, sob observação, sob minha autoridade direta. Qualquer um que a prejudicar responderá a mim pessoalmente. Seu olhar varreu o conselho. Sessão encerrada. Enquanto a corte saía, Mara ouviu os sussurros. O rei protege uma humana. O ar está comprometido.
Isto vai acabar em sangue. Deram a Mara um quarto na Torre Leste, paredes de pedra, uma cama de dossel que parecia mais velha do que os seus avós e uma janela com vista para a floresta que se estendia até ao horizonte. Um guarda ficava do lado de fora da sua porta. Para sua proteção, diziam eles, parecia uma prisão. Ela estava lá há 3 horas quando Adrienne entrou pela sua porta, silenciosa como uma sombra. Como é que passaste pelo guarda? Perguntou Mara, sentando-se na cama. Adrienne sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ela via dele. Passagens secretas. O castelo tem centenas delas. O meu pai não sabe que eu descobri a maioria delas. O sorriso dele desapareceu. Eu precisava de falar contigo a sós. Adrian, se eles te apanharem aqui... Não me importo. Ele subiu para a cama ao lado dela, de repente parecendo exatamente o menino assustado de 10 anos que era. Eles estão a mentir. O meu pai, a corte, todos eles, sobre a minha mãe. O coração de Mara apertou-se. O que queres dizer? Ele diz que ela está morta, mas eu sonho com ela. Não são sonhos de memória. É como se ela estivesse a tentar chegar até mim. Ela canta uma canção de embalar numa língua que eu não entendo. E diz-me para esperar que ela vai encontrar-me. Os seus olhos âmbar brilharam. Na noite em que desapareci, saí às escondidas porque recebi uma mensagem. Alguém disse que sabia onde a minha mãe estava. Disseram que me contariam se eu os encontrasse no antigo teatro. O sangue de Mara gelou. O teatro na quinta rua onde te encontrei. Adrienne acenou com a cabeça. Esperei lá por 1 hora. Então alguém veio por trás e senti algo afiado no meu pescoço. Tudo ficou escuro. Quando acordei por um segundo, vi uma mulher parada ao meu lado. Ela estava a chorar. Ela disse o meu nome e tocou o meu rosto, e então franziu a testa, lutando com a memória. Então ela colocou algo na minha mão. O anel. O teu número já estava dentro dele. Isso não faz sentido. Como ela teria o meu número? Não sei. Mas, pouco antes de desmaiar novamente, ela sussurrou. Ela vai salvar-te. Ela vai entender. Conta-lhe sobre a biblioteca. A biblioteca? Adrienne deslizou da cama e estendeu a mão. Vamos, eu mostro-te. As passagens secretas eram estreitas e escuras, iluminadas pelo telemóvel de Adrienne. Elas serpenteavam pelas entranhas do castelo, atrás de paredes e sob pisos, até finalmente emergirem numa sala que cheirava a pó e papel velho. A biblioteca era enorme. 3 andares de prateleiras espiralavam em direção a um teto pintado com constelações. Livros em idiomas que Mara não sabia ler cobriam todas as superfícies. Adrian levou-a até um canto no fundo, onde uma seção de livros parecia mais nova do que o resto. Ele pegou um deles, um diário de couro sem título. As páginas estavam cheias de esboços e anotações, diagramas de símbolos, mapas da cidade e fotografias. As mãos de Mara tremiam enquanto ela folheava as páginas. As fotografias mostravam uma mulher de cabelos escuros e olhos castanhos calorosos, de aparência humana, ao lado de um Lucien mais jovem. Eles pareciam felizes e apaixonados. É ela, sussurrou Adrienne. É a minha mãe. O nome dela era Helena. Mara virou a página e congelou. A foto seguinte mostrava Helena segurando um bebê, provavelmente Adrian, mas ao lado dela estava outra mulher mais jovem, talvez com 18 anos. A semelhança era impressionante. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos calorosos, o mesmo sorriso. Abaixo da foto, uma legenda em letra elegante. Helena e a sua irmã May. 3 meses antes do ataque. Irmã, Mara suspirou. O nome da sua mãe era May Chen. O quê? Adrienne inclinou-se para mais perto. A mente de Mara disparou. A sua mãe tinha morrido quando ela tinha 5 anos. Um acidente de carro, disse o seu pai. Mas havia inconsistências, o caixão fechado, a maneira como o pai se recusava a falar sobre isso, a maneira como se mudaram para o outro lado do país logo depois. Ela virou a página seguinte e o seu mundo desabou. Um símbolo, a mesma coroa perfurada por espinhos que aparecia no anel, na moeda de prata. Mas aqui estava rotulado como marca do caçador. Status da casa de Shen eliminado. Meu Deus, sussurrou Mara. Adrienne agarrou o seu braço. O quê? O que isso significa? Antes que ela pudesse responder, o diário foi arrancado de suas mãos. Lucien estava na porta, com o rosto uma máscara de fúria controlada. Atrás dele, o general Thorne e 2 guardas. Adrian, para o seu quarto. Agora, pai, eu posso explicar agora. O rosto de Adrienne se contorceu
mas ele obedeceu, lançando um último olhar desesperado para Mara antes de desaparecer por uma porta diferente. Lucien se aproximou com o diário na mão. O que viste? O suficiente. A voz de Mara tremia, mas mantinha-se firme. Helena era minha tia. A minha mãe era a criada Chun. A casa dos Chun. Essa é a minha família. Os caçadores que supostamente foram extintos. Ela riu amargamente. Tu mataste-os. Mataste a minha família. A tua família tentou assassinar-me. A voz de Lucien era fria como o inverno. Eles envenenaram Helena para chegar até mim. Ela era humana, vulnerável. Quando percebemos o que eles tinham feito, já era tarde demais. Algo se quebrou na sua compostura. Ela morreu ao dar à luz a Adrienne. As suas últimas palavras foram implorando para que eu poupasse a sua irmã, a sua mãe. Então eu o fiz. Deixei May viver com a condição de que ela desaparecesse, desistisse da caça, vivesse como uma humana normal. E o acidente de carro. Lucy em silêncio foi resposta suficiente. Tu mataste-a mesmo assim. Mara sussurrou. Não. O General Thorne deu um passo à frente, os seus olhos cor de cobre brilhando. Foram caçadores renegados. May tinha algo que eles queriam. Informações sobre uma arma. Prata encantada. Ela não quis revelar, então eles mataram-na. O seu sorriso era afiado. Eles têm procurado a filha dela desde então. E agora entregaste-te diretamente a nós. As peças encaixaram-se. A moeda de rastreamento. A maneira como Adrienne a sentiu. A conexão. Ela não era apenas uma testemunha. Ela era isca. E os caçadores já estavam lá dentro. Vais usar-me para atraí-los. A voz de Mara era monótona, sem emoção. O choque deu lugar a uma clareza fria. Luciene estudou-a com aqueles olhos azuis gelados. Sim, pelo menos ele era honesto. Eles querem o que quer que a tua mãe tenha escondido, acrescentou o General Thorne, circulando-a como um predador. Informações sobre como forjar prata encantada. A última amostra foi usada no Adrian durante o teste. Se conseguirem fabricar mais, podem matar todos os vampiros deste castelo. Então, vais pendurar-me na frente deles como um verme num anzol. Nós vamos proteger-te, disse Lucien. Mas eles precisam acreditar que você é vulnerável. Sozinha. Eu estou sozinha. O riso de Mara foi amargo. Estou sozinha desde os 5 anos. Algo passou pelo rosto de Lucien. Arrependimento, simpatia. Foi rápido demais para dizer. A outra moeda, disse Mara de repente. O homem na lanchonete deixou uma. Atirei-a ao caçador no meu apartamento. Queimou-o. Isso significa que já estão a fazer mais prata. A tua janela está a fechar-se. Lucien e Thorne trocaram olhares. Onde está a moeda agora? Perguntou Thorne. No meu apartamento, a menos que o teu pessoal a tenha apanhado. Lucien pegou no telemóvel e deu ordens rápidas numa língua que Mara não reconheceu. Ele ouviu e depois praguejou baixinho. A moeda desapareceu. Alguém a levou durante a limpeza. Trabalho interno, rosnou Thorne. Alguém no castelo está a passar-lhes informações, o que significa que a armadilha precisa ser acionada agora. Esta noite, Lucien virou-se para Mar. Pode refazer os seus passos? Volte ao local onde encontrou o homem pela primeira vez, no restaurante. Quer que eu ande pela cidade como isca, com uma guarda de elite a seguir-me? Eles serão invisíveis, mas estarão por perto. Lucy, e aproxima-te. E apesar de tudo, Mara sentiu o peso da sua presença. Antiga, poderosa, perigosa. Não vou deixar que eles te levem, mas preciso de saber quem na minha corte está a atrair-nos. Mara pensou em Adrian, no medo nos seus olhos, na sua mãe, na sua tia Helena, em todos os segredos e mentiras. Tudo bem, mas tenho uma condição. Luciene ergueu uma sobrancelha. Quando isto acabar, conta-me tudo. Sem mais segredos. Quero saber o que a minha mãe estava a proteger. Quero saber por que é que a Helena morreu. Tudo. Uma longa pausa. Depois concordou. 2 horas depois, Mara caminhava pelo centro da cidade com as mesmas roupas que usava naquela manhã. O uniforme do restaurante agora amarrotado e manchado. Ela parecia exatamente o que era. Exausta, sozinha, vulnerável. A multidão noturna fluía à sua volta. Pessoas normais a caminho do jantar, dos bares, das suas vidas comuns. Nenhuma delas sabia que a morte caminhava entre elas, com rostos humanos. O auricular de Mara crepitou. Lado esquerdo, 20 metros, casaco cinzento,
A voz de Thorne. Ela olhou casualmente. Um homem com um casaco cinzento, não o mesmo da cafetaria, mas semelhante. Ele observava o seu reflexo numa montra. Estou a vê-lo. Continue a andar. Estamos a seguir outros 3. Eles estão a coordenar-se. O coração dela batia forte, mas ela manteve o ritmo constante. Na esquina, virou em direção à zona dos armazéns. Edifícios abandonados, menos câmaras, exatamente onde alguém iria se estivesse a tentar desaparecer. As ruas ficaram mais vazias. As luzes da rua piscavam. Mara, uma nova voz no seu ouvido. Lucien. Mais 2 atrás de si. Eles estão a aproximar-se. Quando eu der o sinal, deite-se no chão. Que sinal? Uma figura saiu de um beco à frente. O homem da lanchonete com um capuz cinza empurrado para trás. O seu rosto era comum, esquecível, exceto pelos olhos, cheios de ódio. Mara Shun, filha de Shen, da casa de Shen. A sua voz ecoava na rua vazia. Você tem algo que nos pertence. Não sei do que você está a falar. A sua mãe roubou a pesquisa da nossa família. A fórmula da prata encantada. Ela escondeu-a antes que pudéssemos recuperá-la. Ele aproximou-se. Diga-nos onde está e faremos com que a sua morte seja rápida. E se eu não souber, o seu sorriso era frio. Então faremos com que seja lenta, pois mais figuras surgiram das sombras. Formaram um círculo à sua volta, aproximando-se. Agora, a voz de Lucien rachou no seu ouvido. Mara caiu. O mundo explodiu em movimento. Vampiros desceram dos telhados, incrivelmente rápidos, incrivelmente graciosos. Thorne atingiu o chão como um meteoro, o seu punho conectando-se com o rosto do homem da lanchonete. Ossos quebraram, sangue espirrou. Mas os caçadores estavam prontos. Eles sacaram armas, bestas carregadas com flechas que brilhavam em prata. Uma disparou. Um guarda-vampiro gritou, a flecha alojada no seu ombro, fumo subindo da carne queimada. Mara recuou enquanto a luta eclodia à sua volta. Os vampiros moviam-se como morte líquida, mas os caçadores tinham prata. Cada golpe num vampiro chiava e queimava. O homem da lanchonete recuperou, sacando uma faca, lâmina prateada, cabo ornamentado. Ele não se lançou contra os vampiros, mas contra Mara. Ela rolou, a faca dele faiscando contra o pavimento. Ele veio novamente, mais rápido do que qualquer humano deveria se mover. Um borrão azul escuro. Lucien materializou-se entre eles, apanhando a faca com as mãos nuas. A palma da sua mão fumegava, queimava, mas o seu aperto não vacilou. Ele torceu e o pulso do caçador estalou com um som semelhante ao de galhos a partir. O homem gritou. A outra mão de Lucien disparou, os dedos envolvendo a garganta dele. Quem o enviou? Quem na minha corte é o seu contacto? Os olhos do caçador esbugalharam-se. Então ele sorriu através da dor. Nunca saberão, Vossa Majestade. Ele mordeu. Mara ouviu o estalo. Veneno. O caçador convulsionou uma vez, 2 vezes, depois ficou imóvel nas mãos de Lucien. À sua volta, os outros caçadores estavam a cair. Thorne tinha 2 imobilizados, mas eles também tinham tirado as próprias vidas. Restava apenas uma mulher, jovem, aterrorizada. Lucien largou o caçador morto e virou-se para ela. Fala. Os olhos da mulher se moviam desesperadamente. O cais da fábrica 19. Há mais. Um exército. Estão a fabricar armas. E alguém do castelo virá esta noite com os ares. Uma flecha perfurou o peito dela por trás. Ponta de prata. Disparada da escuridão. Ela desabou. Lucy girou procurando nos telhados. Recuem, é uma emboscada. Mas o sangue de Mara esfriou por um motivo diferente. Os herdeiros. Adrian, ela sussurrou. Eles estão atrás de Adrian. O castelo estava um caos quando chegaram. O alarme soava pelos corredores. Um som como de animais moribundos que fazia os dentes de Mara doerem. Vampiros corriam em todas as direções. Alguns armados, outros ferindo servos e vampiros mais jovens em direção às salas seguras. Onde está Adrian? A voz de Lucien cortou o barulho. Um guarda parou bruscamente. Na torre leste, meu senhor. Trancado nos seus aposentos, conforme o protocolo. Lucien já estava a correr. Mara correu atrás dele. Thorne e os seus soldados os flanqueavam. Subiram os degraus 3 de cada vez, movendo-se tão rápido que as pernas de Mara ardiam ao tentar acompanhá-los. A porta dos aposentos de Adrian estava aberta, estilhaçada.
Lá dentro, os móveis estavam virados, as cortinas rasgadas e no chão, dois guardas jaziam inconscientes, não mortos, mas quebrados. Adrian tinha desaparecido. Não. A palavra saiu da boca de Lucien, crua e desumana. Não, não, não. Lucien agarrou o ombro dele. Concentre-se. Para onde o teriam levado? Uma voz ecoou da porta para o pátio, onde todos podiam ver. Eles viraram-se. Lady Vex estava ali, com o seu cabelo loiro perfeito, o seu sorriso afiado, mas as suas mãos estavam vazias, a sua postura relaxada. A sua mão, Thorn, foi para a arma dele. Não fui eu, General. Embora eu gostasse de poder levar o crédito por uma ação tão ousada, ela deu um passo para o lado apontando para o corredor. O General Case manda cumprimentos. Ele está à espera no pátio com o rapaz. Diz que se o rei o quer de volta, deve vir buscá-lo. Lucien moveu-se como um raio, com a mão à volta do pescoço de V, empurrando-a contra a parede. Onde está o meu filho? Não ouviste no pátio? O sorriso de Vex nunca vacilou, mesmo quando os seus pés deixaram o chão. Ele está a desafiar o teu governo. Luciene está a chamar-te fraco. Comprometido pelos humanos, diz que o ar está contaminado pela linhagem Shin e deve ser purificado. Kazes tem sido leal por 2 séculos. Leal ao trono, não a ti. Os olhos de Vex brilharam. A corte tem sussurrado há anos sobre Helena. Sobre como deixaste a família dela viver. Sobre como te tornaste brando. O seu olhar deslizou para Mara. E então você traz uma humana para o castelo, a sobrinha da mulher que envenenou a sua companheira. A corte vê fraqueza, Lucien, e Caixas está a oferecer-lhes força. Lucien soltou-a. Ela aterrou graciosamente, ajeitando o vestido. Por que nos conta isso? Mara perguntou se você o apoia. Eu apoio o poder e, neste momento, estou curiosa para ver quem é mais forte. O sorriso de Beck tornou-se predatório. Pelo menos torne isso divertido. O pátio estava lotado. Todos os vampiros do castelo estavam em um grande círculo, fileira após fileira, enchendo varandas e janelas. Tochas queimavam com aquela estranha chama azul, lançando tudo em um brilho sobrenatural. No centro estava o General Cases. Ele era enorme, facilmente com mais de 2 metros de altura, largo como uma parede, com uma cicatriz dividindo seu rosto ao meio que Mara agora percebia que o marcava. Seus olhos cor de cobre queimavam enquanto ele segurava Adrian à sua frente, uma mão presa no ombro do menino. O rosto de Adrienne estava marcado por lágrimas, seus olhos arregalados de terror, mas ele permanecia ereto, desafiador. A voz de Lucien Cases ressoou pelo pátio. Permitiste que a corrupção humana entrasse nos nossos salões. Este rapaz, o teu herdeiro, carrega sangue contaminado. Sangue Shin, sangue de caçador. Murmúrios percorreram os vampiros reunidos. Lucien desceu as escadas lentamente, cada passo medido. Mara seguiu, espinhosa ao seu lado. A multidão abriu-se como água. Deixa-o ir, Cassius. A voz de Lucien era mortalmente silenciosa. Isto é traição. Isto é sobrevivência. Cassius sacudiu Adrienne levemente. O rapaz estremeceu. A tua companheira humana morreu por causa do veneno da família dela. Agora proteges outro Shin. Agora deixas essa rapariga andar pelos nossos corredores, dormir na nossa torre, influenciar o teu filho. Ele olhou para a multidão. O rei perdeu o rumo. Ele escolhe humanos em vez de vampiros, sentimento em vez de força. O meu pai é mais forte do que tu jamais serás. A voz de Adrienne falhou com a emoção. Tu só estás com medo. A mão de Caixas apertou-se. Adrienne gritou. Mara sentiu Lucien ficar tenso ao seu lado. Viu o seu controlo a esmorecer. Um movimento errado, e isto tornar-se-ia um banho de sangue. Deixa-me falar com ele. Ela sussurrou. Não podes. Ele quer provar que és fraca por minha causa. Então, deixa-me provar que ele está errado. Antes que Lucien pudesse impedi-la, Mara deu um passo à frente. A atenção da multidão mudou. Centenas de olhos predatórios fixaram-se nela. Ela sentiu-se como um coelho numa toca de lobos. General Cases. A sua voz tremia, mas era firme. Você está certo. Eu sou humana. Eu sou fraca. Não tenho poderes, nem força, nem imortalidade. Ela deu mais um passo. Mas eu salvei Adrian quando nenhum de vocês conseguiu encontrá-lo.
Eu toquei na crista real sem me queimar. E descobri em 3 dias o que a sua rede de inteligência não percebeu. Que os caçadores estavam dentro das suas muralhas. Os olhos de Cash estreitaram-se. Palavras corajosas para uma presa. A minha mãe morreu a proteger um segredo dos caçadores. A minha tia morreu ao dar à luz o rapaz que estás a segurar. A voz de Mara tornou-se mais forte. A família Tin não envenenou a Helena. Foram caçadores renegados que tentaram chegar ao Lucien através dela. A minha mãe recusou-se a ajudá-los. Então eles a mataram também. E agora querem matar Adrian para desestabilizar o trono. Mentiras, cuspiu Cash. Então por que se encontrou com eles? A voz veio de cima. Todas as cabeças se viraram. Numa varanda alta estava o antigo membro do conselho segurando um documento. Mandei pesquisar o nosso arquivo. O General Case fez 3 viagens não autorizadas à cidade no mês passado. Cada vez, os caçadores atacaram logo depois. Ele deixou o papel cair. Não está a salvar-nos dos humanos, Cases. Está a vender-nos a eles. A multidão explodiu. Os vampiros avançaram. O rosto de Cases contorceu-se de raiva. A sua mão moveu-se para a garganta de Adrienne. Então o rapaz morre. Uma lâmina de prata irrompeu do seu peito. Adrienne tinha puxado uma faca do próprio cinto de Cases e enfiado-a com uma força que uma criança de 10 anos não deveria possuir. A prata encantada queimou e Cases gritou, soltando o menino. Adrian cambaleou para longe. Lucienne estava lá instantaneamente, puxando o seu filho para trás dele. Cassius caiu de joelhos, com fumo a subir da ferida. Ele olhou para Lucienne com olhos cheios de ódio. Isto não acabou. Sim, disse Lucienne suavemente. Acabou. Ele moveu-se mais rápido do que a visão. Quando parou, a cabeça de Caixas rolou pelas pedras do pátio. Silêncio. Silêncio absoluto e sufocante. Então Lucien virou-se para a corte reunida, sua voz ecoando por todos os cantos. Que fique claro, Marachun está sob proteção real. Qualquer um que a prejudicar, ameaçar ou questionar o seu lugar aqui, terá que responder a mim pessoalmente. Seus olhos azuis gelados varreram a multidão. E para que fique claro, isso não é um pedido. É a lei. Ele colocou uma mão no ombro de Adrienne. Com a outra, estendeu a mão para Mara. Ela a aceitou. Juntos, eles atravessaram a multidão silenciosa de volta ao castelo. Atrás deles, o corpo de Casey se transformava em cinzas à luz das tochas. 3 dias depois, Mara estava na varanda do castelo, observando o nascer do sol pintar as montanhas de dourado e vermelho. O seu uniforme de garçonete tinha desaparecido, substituído por roupas que realmente lhe serviam. Simples, confortáveis, mas feitas de um tecido que provavelmente custava mais do que o seu aluguel mensal. O seu apartamento também tinha desaparecido. Os caçadores o incendiaram na noite da emboscada, destruindo qualquer evidência que a sua mãe pudesse ter escondido lá. Tudo o que Mara possuía no mundo agora cabia em uma única mala. Ela deveria se sentir perdida. Em vez disso, sentia-se estranhamente livre. Acordaste cedo. A voz de Adrienne veio de trás dela. Ela se virou. Ele parecia melhor. Cor nas bochechas, brilho dourado nos olhos. O terror de 3 noites atrás havia desaparecido, embora ela o pegasse tendo pesadelos às vezes, gritando por sua mãe. Não conseguia dormir, Mara admitiu. Pensava demais. Adrian juntou-se a ela na varanda. Por um tempo, eles apenas observaram o nascer do sol juntos. O pai quer falar contigo hoje, disse Adrienne finalmente. Sobre a tua escolha. A escolha. Ficar ou partir. Lembrar ou esquecer. Lucien oferecera-lhe uma saída limpa ontem, uma limpeza de memória, uma nova identidade, dinheiro para recomeçar em qualquer lugar do mundo. Ela estaria segura, protegida, livre do mundo dos vampiros para sempre. Ou ela poderia ficar, tornar-se a guardiã de Adrienne, sua professora, sua ponte para o mundo humano que ele nunca conhecera verdadeiramente. Viver no castelo, cercada por criaturas que nunca confiariam plenamente nela, ligada a uma família marcada pela tragédia. O que queres que eu faça? Mara perguntou distante. A mão de Adrienne encontrou a sua. Quero que fiques, mas isso é egoísta. Tens a tua própria vida, a tua própria... Eu não tenho nada. As palavras não eram amargas, apenas honestas. Sem família, um emprego que mal pagava o aluguer. Um apartamento cheio de móveis em segunda mão e refeições congeladas. Ela apertou a mão dele. Mas aqui,
Eu tenho-te a ti. Tenho um propósito. Tenho algo que importa. Os olhos de Adrienne brilharam. Estás a falar a sério? Sim, miúda. Estou mesmo. Ele passou os braços pela cintura dela, enterrando o rosto no seu lado. Mara abraçou-o. Este estranho príncipe vampiro que de alguma forma parecia mais família do que qualquer outra pessoa nos últimos 15 anos. Embora eu provavelmente devesse aprender a lutar, acrescentou ela, se eu quiser sobreviver aqui. Adrienne riu com um som claro e alegre. Thorne já se ofereceu para treinar-te. Ele diz, qualquer um que atira a prata encantada na cara de um caçador tem potencial. Isso é assustador e estranhamente doce. A voz da Sinachun Lucien fez com que ambos se virassem. Ele estava parado na porta, imaculado como sempre em um terno escuro, mas algo em sua expressão estava mais suave do que ela já tinha visto antes. Posso falar com você? A sós. Adrienne relutantemente o soltou, lançando um olhar de advertência ao pai, antes de desaparecer para dentro. Lucien se juntou a ela na grade, e por um longo momento, eles ficaram em silêncio. Devo-te um pedido de desculpas, disse ele finalmente. Na verdade, vários, por usar-te como isca, por não te contar sobre a tua família, pelos anos que a tua mãe passou escondida por causa do meu mundo. Ela fez a sua escolha, disse Mara, proteger qualquer segredo que tivesse para me proteger. A fórmula estava escondida numa canção de embalar. A voz de Lucienne era baixa, a que Helena costumava cantar para Adrian. A tua mãe codificou a fórmula encantada da prata na melodia e na letra, uma linguagem que só a família Shin compreendia. É por isso que os caçadores queriam Adrian. Eles pensavam que se o torturassem o suficiente, ele se lembraria da canção por completo. Mara prendeu a respiração. É por isso que ele sonha com a mãe a cantar. Sim, a memória está trancada na sua mente, inacessível até mesmo para ele. A sua mãe garantiu que o segredo morresse com ela. Os olhos azuis gelados de Lucienne encontraram os dela. Mas Adrienne se conecta a si porque você carrega o sangue dela. Você é a coisa mais próxima que ele tem da sua mãe. De Helena. É por isso que está a deixar-me ficar? Porque sou útil? Não. A resposta foi imediata e firme. Estou a deixar-te ficar porque o meu filho precisa de ti. Porque provaste o teu valor 10 vezes. E porque ele fez uma pausa, algo vulnerável passou pelo seu rosto. Porque a Helena teria gostado de ti. Tens a coragem dela. A bondade dela. Mara sentiu lágrimas nos olhos. Gostava de a ter conhecido. Conhecido a minha mãe como ela realmente era. Posso contar-te histórias. Quando estiveres pronta, a mão de Lucien pousou no corrimão perto da dela. Sem tocar, mais perto. Este mundo é perigoso, Mara. Haverá mais ameaças, mais política, mais noites em que a morte virá bater à porta. Os caçadores não vão parar. A corte irá testar-te. E Adrian, a sua voz suavizou-se. Ele vai precisar de ti mais do que nunca à medida que cresce no seu poder. Eu sei. Mara endireitou os ombros. Estou pronta. Um leve sorriso tocou os lábios de Lucienne. Então seja bem-vinda à família Marachim. Guardiã oficial do ar. Ponte entre mundos e, aparentemente, a única humana corajosa ou tola o suficiente para atirar prata em caçadores armados. Definitivamente tola, Mara concordou. Atrás deles. Adrienne apareceu na porta novamente, incapaz de conter a sua excitação. Então, você vai ficar? Ficar mesmo. Mara virou-se, abrindo os braços. Adrienne lançou-se para ela, e ela o segurou girando uma vez antes de colocá-lo no chão. Ficar mesmo. O sol da manhã surgiu por completo sobre as montanhas, banhando os três com uma luz dourada. Abaixo do castelo, tudo acordava. Servos moviam-se pelos corredores. Guardas trocavam de turno. O mundo antigo dos vampiros continuava como há séculos. Mas algo tinha mudado. Um humano estava agora no centro de tudo isso, ligado por escolha e sangue a um príncipe solitário e ao seu pai enlutado. Mara olhou para o horizonte, onde a floresta encontrava o céu, onde a escuridão e a luz se tocavam. Em algum lugar lá fora, caçadores conspiravam, inimigos tramavam, segredos esperavam para ser descobertos. Mas aqui nesta varanda, ela encontrou algo que procurava desde os 5 anos de idade. Um lugar ao qual pertencer. Uma razão para lutar. Uma família que valia a pena salvar.
E enquanto Adrienne tagarelava animadamente sobre todas as coisas que queria mostrar a ela, e Lucien observava os dois com algo quase como esperança nos seus olhos antigos, Mara sorriu. A sua história estava apenas a começar.